começando mais um episódio e hoje o tema vai ser sobre autocobrança, como se cobrar menos. Já vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, comentarem, para que esse episódio chegue ao máximo de pessoas possível, para a gente poder também ajudar todas as pessoas a esclarecerem sobre autocobrança, sobre como se cobrar menos. Aqui a gente vai estar dando dicas para vocês e vamos falar um pouquinho sobre o nosso lado mais crítico, né, Fê? O nosso lado mais que se cobra. Exatamente. Eu acho que é importante também falar que a autocobrança por si só, ela não é prejudicial, Uhum. né? A autocobrança, ela também serve para nos motivar a atingir os nossos objetivos, melhorar, né? Desenvolver habilidades. O problema é quando ela se torna em excesso, né? Quando é Sim. aquela crítica, né? Muito dura, assim. Então, acho que é nesse ponto que a gente vai tentar se apegar, assim, quando a autocobrança, ela acaba sendo prejudicial. Então hoje a gente vai, esclarecer algumas, dúvidas. A gente abriu caixinha no Instagram, né, Fê, e Uhum. aí a gente recebe algumas perguntas e a gente vai estar respondendo ao longo, desse episódio. Perguntas sobre experiências, dúvidas sobre autocobrança, e a gente vai estar respondendo ao longo dessa gravação. Quer começar, Fê, ou eu começo? Posso começar. Tá. Veio uma pergunta aqui que a autocobrança ela afeta o relacionamento, Boa. né? Eu entendo que sim, quando a autocobrança ela é excessiva, ela pode afetar de várias maneiras. Quando a gente se cobra demais, a gente acaba sendo muito exigente com a gente e também com o outro, né? A gente acaba ficando muito crítico, né? Porque na medida que a gente se cobra, que a gente é crítico com a gente acaba às vezes com as nossas lentes também sendo crítico e duro com o outro, Sim. né, às vezes até criando expectativas que são irreais, né, e aí a Uhum. gente pode se frustrar, criar conflito no relacionamento. Também eu coloquei aqui que a autocobrança, quando a gente se cobra demais, tá o tempo inteiro se cobrando, se invalidando, ela tem um gasto de energia e de tempo, né, e que muitas vezes a gente acaba não tendo essa disposição para o outro, né, porque a gente acaba também ficando muito sobrecarregado, Uhum. né, muito cansado, e aí a gente acaba não tendo um tempo de qualidade para investir no relacionamento. Uhum. E também a autocobrança, ela está ligada à questão da autoestima, né, baixa autoestima em relação à insegurança, então a gente pode ficar numa relação com mais ciúmes, com mais desconfiança, né, e isso também afeta o relacionamento. E muitas vezes também a autocobrança, ela pode acarretar, numa necessidade da gente sempre atender a expectativa do outro, agradar o outro, Uhum. né, e aí numa relação que a gente está sempre querendo agradar o parceiro, a gente pode também desenvolver até uma dependência emocional, uma necessidade de validação, Uhum. né, e aí acaba até perdendo a própria autenticidade, né, dessa forma também afeta o relacionamento. Eu coloquei, né, esses pontos, Uhum. se tu tiver alguma contribuição, Perfeito. Jéssica, mas eu acho que Acho que é. foi bem completo, assim, tudo que me vem à cabeça tu acabou dizendo. E eu acho que traz muitos sim prejuízos, justamente por causa dessa pressão e o desgaste que tu falou, né, Fê? A Uhum. gente se sente desgastado, a gente se sente, a gente perde a autenticidade, então isso afeta. Perfeito. Bom, então a minha pergunta é: quais os prejuízos da autocobrança? Então, existem alguns prejuízos bem importantes. Eu acho que o primeiro, eu vou começar com estresse e ansiedade. Né. Uhum. Quando a gente se cobra por ter que atingir padrões, né, e a gente não consegue, a gente percebe que a gente não consegue, que a gente não tá, naquele estado perfeito, que a gente não tá lá, né, não atinge a perfeição, a gente acaba se sentindo estressado. E não tem como a gente ser perfeito, não tem como a gente, atingir os padrões, idealizados, justamente porque cada um tem a sua história, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua experiência de vida. Então, a autocobrança pode levar a níveis elevados de estresse e de ansiedade, fazendo com que a gente se paralise. Então, Uhum. quando a ansiedade chega num nível e o estresse chega num nível tão alto, a gente pode se paralisar. A gente pode, deixar aquilo, né, deixar ao invés de lutar e fugir, a gente paralisa. Uhum. Então eu acho que esse é um grande prejuízo, porque a gente acaba se sobrecarregando, ficando sobrecarregados, e a gente não consegue fazer o que é tão importante a gente fazer, né, Uhum. justamente por querer atingir esses padrões. Outro ponto, depressão também, Uhum. né. O perfeccionismo, autocobrança, né, isso acaba sendo muito pesado, e a gente acaba associado à depressão.
Então, a gente começa a se sentir mais desmotivado, mais pesado. A gente acaba desenvolvendo sentimentos de desesperança, de tristeza, por causa dessa sobrecarga, dessa cobrança. Tá? Outro ponto, a autoestima baixa, que nem a Fê falou antes. A autoestima, ela pode... a pressão, a autocobrança, ela pode minar a nossa autoestima, fazendo com que a gente se sinta realmente insuficiente, que a gente se sinta menos, que a gente se sinta fracassado, que a gente não consiga olhar para as nossas qualidades, para os nossos pontos fortes. Então, isso também acaba atingindo, porque a gente começa a focar extremamente nas falhas. A gente acaba focando só nas falhas e não conseguindo valorizar os nossos pequenos passos, né, os nossos pequenos avanços. Então, isso é um grande, prejuízo também. Outro ponto, perfeccionismo, né, aquela pressão constante para ser perfeito. Eu preciso fazer perfeito. E aí, daqui a pouco, até a questão da comparação, né? De comparar com, sei lá, a pessoa lá da rede social ou, enfim, o colega, e não saber o que acontece de fato na vida da pessoa. A gente não sabe, a gente só vê a parte boa, mas a gente não sabe o que está acontecendo. Então, isso é muito preocupante, porque a gente pode ser afetado pelo medo de não ser capaz de ser bom naquilo. É o medo de não ser capaz de alcançar os próprios padrões elevados nossos. E aí a gente acaba se sentindo cada vez pior. Procrastinação também. Mesma coisa. A procrastinação está muito ligado ao perfeccionismo, né? Então, a pessoa pode ser excessivamente crítica consigo mesmo e, às vezes, né, com os outros, como a Fê falou dos relacionamentos. E a pessoa acaba se sentindo cada vez mais sobrecarregada, mais pesada, o que pode levar, né, aí é o outro ponto, a conflitos nos relacionamentos interpessoais, né, que também é um prejuízo da autocobrança. O último ponto, criatividade e inovação. Por a pessoa estar com tanto medo, né, de ter falhas e de errar, isso acaba gerando uma pressão tão grande nela que ela acaba não conseguindo ter essa leveza, essa fluidez, essa flexibilidade e a mente, né, se tornando um pouco mais criativa e mais, né, mais criativo de fato, né? Inovar e pensar em coisas diferentes, pensar em novas abordagens, em novas maneiras de ser. Então, limita o crescimento pessoal e profissional. Esse é outro ponto, outro prejuízo da autocobrança. E acrescento aí o isolamento também, porque Uhum. quando tem uma autocobrança muito excessiva, a gente pode ter medo, vergonha, medo de ser julgado, medo de como é que vai ser a minha interação com aquelas pessoas, né? Porque vem uma voz crítica, uma voz dura, né? E isso pode levar a pessoa também a se afastar do convívio social, né? Também é um outro prejuízo quando a gente está falando de uma autocobrança excessiva, crônica, né? Aham, sim. Bom, eu já tinha uma pergunta aqui que tu já respondeu, Jéssica, e essa daqui também, eu acho que tu já falou, me cobro tanto que já estou ficando deprimida, né. Então essa relação da autocobrança, da desvalia, da desqualificação, da invalidação, né, a gente achar que a gente não é nunca bom o suficiente, que a gente sempre pode mais, né, uma insatisfação consigo, né, não consegue enxergar os seus próprios valores, e isso vai fazendo com que a pessoa vai perdendo a esperança em si mesmo, na sua capacidade, vai desmotivando, vai incapacitando, né, e se gruda tanto, né, nos pensamentos de que eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz, eu não sou merecedora, né, a gente se gruda tanto nesses pensamentos que a gente acaba se afastando, né, daquilo que é importante, a gente acaba se afastando das coisas que a gente precisa fazer, daquilo que pode nos dar um prazer, né, Uhum. e ao se afastar, né, a gente vai se isolando e se deprimindo, né. Uhum. Então a autocobrança e a depressão, elas têm uma relação bem direta, né. Uhum. Outra pergunta, então, qual o limite em se cobrar? Qual o limite, né? Eu acho que a autocobrança, em certo nível, ela é importante, tá? É como vista como um mecanismo de motivação, digamos assim, só que ela tem que ser bem dosada, né? Então, ela pode incentivar o crescimento profissional e pessoal, mas ela pode também te paralisar, como a gente falou na outra, né? Como eu respondi na outra pergunta. E o limite da autocobrança é quando a gente começa a se tornar muito crítico, quando a gente começa a ver e quando começa a aparecer esses prejuízos, né? Então, começa a afetar na saúde mental, que começa a afetar no bem-estar da pessoa. Então, alguns sinais, né, de que ultrapassou um pouquinho, né, os limites saudáveis, é
Ansiedade e estresse, quando percebe que já passou do ponto nesse sentido. O perfeccionismo paralisante, como eu falei antes. A baixa autoestima também, quando a gente começa a se cobrar tanto. E aí a nossa visão, a visão que nós temos da gente é tão negativa que a gente começa a se sentir incapaz. E a gente não reconhece as nossas conquistas e os nossos progressos. Então, isso também é bem importante. Exaustão física e mental e problemas de relacionamento. Né? Um pouco do que a gente falou nas outras respostas, mas de uma maneira um pouco diferente, talvez, entendendo os limites, né? Porque tem um lado bom e tem um lado que ultrapassa e gera prejuízos para nossa saúde mental. Acho que é isso. Muito bem. As perguntas são bem parecidas. São. Porque, né, sobre autocobrança, a gente acaba limitando bastante também as perguntas. Teve uma pergunta que eu achei interessante aqui, que é como lidar com as expectativas externas, que contribui para a minha autocobrança. Acho que pergunte-se a si mesmo, né? Quais são essas expectativas externas? Se as expectativas externas, elas estão alinhadas com as suas expectativas, né? Com seus propósitos, com seus valores, com seus objetivos pessoais, né? Ao invés de focar na expectativa externa, concentre em buscar aquilo que faz sentido real para a tua vida, né? Isso vai ajudar a diminuir essa pressão, né? Por agradar, por contentar o outro, né? E aí a gente acaba muitas vezes se afastando da gente mesmo, né? Porque a gente acaba até perdendo a própria identidade, né? Quando eu só preciso contentar ou satisfazer padrões, ou a família, né? Ou pressões externas, e se isso não faz sentido para mim, né? Eu acabo perdendo a minha própria identidade. E aprender a dizer não, né, quando necessário, Sim. estabelecer limites saudáveis em relação às expectativas, reconhecer que você não precisa atender todas as expectativas, não precisa agradar as pessoas, precisa agradar a si mesmo, cuidar de si mesmo, ser generoso consigo, né, em momentos de autocobrança, lembrar que você está fazendo o melhor que pode naquele momento, né? Então, eu acho que é isso. Bom, aqui uma pergunta. Tenho 29 anos e me cobro por me sentir atrasada na vida em relação às outras pessoas da minha idade. Então, a comparação social é um fenômeno natural, né? Mas ele pode ser prejudicial se não for bem administrado. Então, comparar-se constantemente com os outros pode levar a sentimentos de inadequação, de baixa autoestima, gerando sobrecarga emocional. Então, é importante a gente focar no nosso próprio progresso. Né? Aquele 1%. Será que eu consegui ser melhor do que ontem? O que eu quero fazer melhor hoje? Né? Eu costumo dizer que todos os dias a gente tem a oportunidade de fazer coisas diferentes e tem que estar atrelado e associado aos nossos valores, ao que é importante. E ainda mais em relação a essa pergunta, cada pessoa tem o seu contexto de vida, a sua história, as suas circunstâncias. Só você sabe o que você passou ao longo da sua vida, suas dores. Então, é muito complicado se comparar com o outro, né? É muito complicado. Então, o que pode ser um atraso para você pode não ser relevante para as outras pessoas. Então, os seus desafios, as suas experiências são únicos. E é isso que molda quem você é. Tá? Então, ao invés de se comparar, se concentre com o seu avanço, né, com as suas experiências, com o que você conseguiu fazer a cada dia. E, independente das expectativas externas, tente focar no que é importante para você. Outro ponto também, redefina o que o sucesso significa para você. Porque às vezes o sucesso para uma pessoa é, sei lá, dinheiro, né, ou alcançar uma meta. Mas existem várias coisas. Pode ser a questão da saúde. Eu tô bem com a minha família. Eu tô bem com as minhas relações. Enfim, né? Então, redefinir um pouco o que é sucesso já é uma forma de cuidar um pouquinho dessa autocobrança e de ter um olhar um pouco mais compassivo e cuidadoso consigo. Focar e aproveitar os momentos no aqui e no agora. Né? Então, isso é muito importante. Muitas vezes, a gente não consegue ter foco no agora. E a gente pensa mais no futuro ou fica ruminando o passado. Então, quanto mais a gente puder se apegar ao agora, a gente evita que a nossa ansiedade aumente. A gente evita aquele sentimento pesado também, que é mais ruminativo, aumente.
E a última dica que eu dou é reduzir e limitar o tempo nas redes sociais. Que a rede social ali, né, como eu sempre digo que a terra é de ninguém, ela pode ser muito perigosa e muitas vezes amplifica um sentimento de inadequação e comparação, tá? As redes sociais, elas tendem a mostrar apenas o momento de destaque da pessoa e não as suas lutas e seus desafios. Então, ter esse cuidado também, né, Fê? Exatamente. Como encontrar um equilíbrio saudável entre a busca por metas, objetivos e a autocobrança? Uhum. Acho que primeiro é definir metas que sejam realistas, que sejam alcançáveis, né, que faça sentido para você, levando em consideração as suas habilidades, seus recursos, as suas circunstâncias, seu contexto atual. Praticar autocompaixão, né, e quando a gente fala de autocompaixão, eu acho que é a gente ter consciência do nosso diálogo interno, assim, né. A gente ter consciência do que a gente está falando para a gente mesmo, do que a gente está falando sobre a gente mesma, né. Perceber a forma como a gente se trata, né. Uhum. Quando tu está sendo duro contigo, quando tu está sendo muito autocrítico contigo, pergunte, né: "Como que eu posso me tratar com gentileza nesse momento?", né. "Por que que eu estou fazendo isso comigo?", né. "Por que que eu estou jogando contra mim?", né. Hã, a autocrítica dura, a autocobrança, ela vai te paralisar, né. Por que que tu precisa te condenar? Por que que tu precisa te punir? Por que que tu precisa te humilhar, né? É isso, a autocobrança, a autocrítica, ela sempre vem com viés mais negativo, mais pesado, Uhum. né. Uhum. E a gente precisa ter consciência disso, né. Por que que eu estou fazendo isso comigo mesmo? E nesse momento que a gente tem consciência, é uma oportunidade para a gente se tratar com um pouco mais de gentileza. E a autocompaixão não é a gente ignorar erros, ignorar que a gente precisa melhorar, ignorar habilidades que a gente precisa desenvolver. Pelo contrário, é reconhecer isso, é reconhecer os erros, reconhecer as falhas, reconhecer o que eu preciso melhorar e buscar desenvolver isso, Uhum. né. Isso é autocompaixão. Então acho que esse é um ponto importante também. Celebrar, como a Jéssica antes falou em alguma pergunta, eu acho que celebrar os pequenos progressos, Uhum. né, as pequenas conquistas. Quantas vezes a gente só se foca no resultado final e a gente não dá valor ao processo, e o processo que é duro, né. Então acho que observar isso também, né, praticar o autocuidado, né, ter tempo para si, tempo para descansar, tempo para relaxar, tempo de lazer, tempo para se cuidar, né, e aprender com os desafios, aprender com as falhas, aprender com as oportunidades, né, que surgem, em vez de ficar duramente se criticando, é poder refletir, né, o que que tu aprende com essa experiência e como tu pode melhorar, como tu pode evoluir. Acho que é isso. Uhum. Tá. Bom, eu tenho muitas perguntas aqui que as nossas respostas podem ser bem parecidas, mas eu acho que eu vou pular para uma pergunta que não é tão parecida assim, e a gente vai se complementando. Hã, bom, uma pessoa me perguntou: "Na minha cabeça, a falta de autocobrança pode me levar à ruína". Então, tu vê, né, é muito a ideia que a pessoa cria, né, e até a Fê falou um pouquinho antes sobre a voz crítica, a voz internalizada de que precisa ser perfeito, né, de que aquilo, se não for perfeito, né, quantos pacientes a gente não tem que trazem muito essa voz crítica, e como é difícil tirá-la, Uhum. né, como é difícil silenciá-la, como é difícil baixar o volume dela, porque é uma voz que está há muito tempo ali internalizada. Geralmente é a voz dos pais ou de algum professor, enfim, de alguém que a criança tinha como referência, como modelo, que acabou internalizando e até hoje vem num tom de autocobrança. Então, acho que a autocobrança está muito ligada à autocrítica, a um lado hiperexigente e essa inflexibilidade psicológica. Então, é compreensível se sentir que a autocobrança é necessária para manter-se no caminho certo, para alcançar objetivos. No entanto, é importante distinguir entre o que é autocobrança saudável e o que é uma autocobrança excessiva. Então, como eu falei antes, né, Fê, ela pode ser motivadora, ela pode ser boa em certo nível, mas passando nesse nível, ela pode ser destrutiva para ti. Uhum. Pode ser adoecedora. É isso. É, exatamente. Então, quanto que não tem uma voz internalizada ali, né, daqueles pais críticos dizendo que não tá bom o suficiente aquilo. E quantas vezes, façam esse exercício de pensar, quantas vezes eu já ouvi isso? O quanto que esse pensamento já é antigo,
né, já passou ao longo da minha vida, ao longo da minha história de vida. Isso é antigo. Eu tô acostumada. Por isso que eu acho que o primeiro caminho aí é autoconhecimento. É a gente poder se conhecer. E aí a gente mergulha um pouco na história de vida. Quem eu sou, né? Por que que eu sou assim? Por que que eu tenho essa voz tão crítica? Da onde que ela veio? Porque é como se a gente tivesse... O nosso sistema tá acostumado com isso. Eu tô acostumado a me cobrar. Engraçado que dos outros a gente não cobra, né? Bem pelo contrário. A gente vai lá e serve, a gente vai lá e ajuda. Mas com a gente é tão difícil. E às vezes vem até de um padrão familiar, né? Às vezes a Sim. família que cobra demais, a família que é crítica Uhum. demais, E né? aquilo é natural para a pessoa, é Uhum. normal, né, faz parte. Então até mexer nisso, nesse padrão, a gente precisa primeiro se conhecer, e aí geralmente em terapia que a gente vai olhar para isso, e poder mudar um pouco essa rota. Então, não, espera aí, tem coisas que eu mereço? Tá, e a gente vai se experienciando. Mas a gente tá acostumado a se tratar mal, a achar que se eu não for extremamente exigente comigo, eu vou ir pra ruína, minha vida vai ser horrível, tudo vai desabar. Então, assim, vamos achar um caminho do meio. É importante a gente achar um caminho do meio, porque senão, né, tu vai acabar vivendo numa vida extremamente estressante, ansiosa, e tu não vai conseguir alcançar uma vida feliz. Pode alcançar as suas metas, né, as tuas metas, objetivos, mas o quanto que essa vida vai ter sentido, né? O Exatamente. quanto que nem a Fê falou do processo, o quanto que tu vai conseguir desfrutar do processo, porque eu acho que a vida é isso, é viver. Não é só pensar nas metas. Tu pode alcançar. Todo mundo consegue atingir as metas. Mas e o processo, como é que vai ser? Né? Exato. Acho que em alguns momentos de vida, sim, a gente pode focar, baixar mais a cabeça e focar mais em algo específico. Mas a vida não é isso, né, Fê? Acho que tem tempo. Uma prova lá no concurso que eu preciso fazer e tal. Ok, eu vou ter que abdicar de muitas coisas, talvez eu não foque muito no... Mas é uma coisa diferente, né? Então, não internalize isso, que eu preciso ser super crítico e me cobrar todos os dias excessivamente para chegar a algum lugar na vida, porque talvez isso cause um efeito contrário, de você se afastar de uma vida significativa, Uhum. se afastar de coisas importantes e acabar adoecendo de alguma maneira e chegar num momento da sua vida, eu atingi tudo, mas não tô bem. E agora? Entrar numa crise existencial, como a gente nota em tantos pacientes Uhum. que se afastam, né? Que não Sim. conseguem se aproximar de valores. Então, é uma motivação intrínseca que vem de dentro, que é um interesse genuíno por fazer as coisas, que é aquilo que traz sentido, e a extrínseca é impulsionada por recompensas externas, né? Por pressões externas. Então, de novo, a gente tem que diferenciar isso. O que é meu, o que é valoroso, e o que é do outro, mais para agradar. E é difícil, muitas vezes, justamente porque a gente está acostumado, é familiar. Eu precisei muitas vezes agradar a minha mãe. Eu precisei... Já é um paciente que até hoje, ela tem 50 e poucos anos, e ela está até hoje tentando agradar a mãe. Olha só, né? Que cruel isso para ela, né? E muitas vezes se desagradando aí, né? Sim, com certeza. Tu não consegue olhar para ti. Uhum. Então, olha só, passar a vida tentando agradar. Isso não é a mãe, é outra pessoa. E agradar muito, eu preciso de recompensa. Então, eu tô sempre fazendo coisas para o outro. E tu acaba não vivendo. A vida passou e tu não conseguiu ver o que tu gostava. O que era importante para ti. Então, às vezes, a gente tem até essa ideia de, mas vou ser egoísta. Não, não é bem assim. É achar um caminho do meio. O que a gente sempre diz, achar um caminho do meio. Ainda mais se tu tá acostumado a ser autocrítico. Se tu tá acostumado a fazer só para agradar, um padrão. Então, é muito difícil ter essa percepção, né? Então, focar na motivação intrínseca pode ser mais sustentável e menos estressante do que depender exclusivamente da autocobrança para se manter motivado. Então, vamos ter esse cuidado para não se perder aí no meio do caminho e passar caminhando numa vida sem sentido. Bom, outro ponto aqui. Os estudos mostram que pessoas autocompassivas tendem a ser mais resilientes e motivadas a melhorar. Então, tem tudo a ver com o que a gente estava falando, né, Fê? O quanto que é importante a gente se cuidar no processo para realmente ter uma vida de bem-sucedida, né? Bem-sucedida no que você acha que é valoroso para você, o que você considera que te traz vitalidade. E eu acho que é sobre isso. Como posso desenvolver uma mentalidade de crescimento em relação aos meus erros e falhas? Eu acho que ao invés de se julgar severamente, é entender que todos nós cometemos erros, né? E que erros são naturais do processo de aprendizado. E que são os erros que nos oportunizam a gente
aprender, crescer, amadurecer, né? Desenvolver habilidades, experiências, porque se a gente não erra, a gente não faz nada também, né? Exatamente. Então, após cometer um erro, eu acho que é importante a gente refletir, né? O que que deu errado, né? Qual é a minha parte desse erro, qual é a minha responsabilidade, o que que eu posso fazer diferente, Como que eu me senti onde errando? onde eu preciso melhorar, Uhum. né? Ao invés de porque tu errou, que horror que tu errou, tu não podia errar. Pra que isso, né? Essa é a autocrítica dura, essa é a autocobrança. Não, não é que a gente vai ignorar o erro, né? É entender, bom, se eu errei, se eu falhei, onde eu errei, onde eu falhei, para fazer diferente da próxima vez, porque todo mundo erra, né? Então, acho que a gente tem que aprender com as lições, assim, né, do erro, ao invés de se martirizar e se chicotear, né? Uhum. Uhum. E aquilo que eu falei antes, de reconhecer as pequenas conquistas ao longo do caminho, né, praticar o perdão, assim, o auto-perdão também, Uhum. né, se perdoar, né, evitar uma autocrítica exagerada, e se tratar com gentileza, né, com autocompaixão, como eu já falei antes, né. Eu acho que é isso. Uhum. Tá. Bom, eu acho que não. Tá. Não sei se tem como se. Bom, como se cobrar menos? Acho que é essa pergunta. Você já perguntou isso? Já? Já falei, mas se você quiser Tá. É, acrescentar, porque na acho que eu verdade falei. a gente já falou sobre isso, mas eu vou listei aqui alguns passos aqui de autoconhecimento, que eu já falei. Então, acho que se conhecer, aí pode buscar psicoterapia, né? Fazer reflexões, fazer diário de emoções, refletir sobre os momentos de vida em que se sentiu cobrado e o quanto que essa cobrança e essa voz exigente a gente ajudou de alguma maneira. Porque às vezes a pessoa sabe, não, mas que nem aquela outra pergunta, né? Eu acho que isso vai me ajudar. Mas se te ajudasse tanto, tu não estaria agora preocupado com isso. Se a nossa voz exigente fosse tão boa, né? Tudo seria tão fácil. Ela manda e a gente faz. Simples, né? Só que não é assim. Então, autoconhecimento. Entender de onde que veio, quais as minhas principais vozes aqui dentro, porque tem a voz que diz, vai lá e faz, porque isso vai te fazer bem, isso é valoroso pra tua vida. E tem a voz que diz, nunca é o suficiente, nunca tá bom, vai lá e faz, e daqui a pouco não foi bom, refaz e vai, e nunca tá bom. Então, a gente precisa diferenciar essas duas vozes, o que que é saudável e o que que é o lado mais hipercrítico. Esse lado aqui nunca vai ser bom. E a gente diz nunca vai ser bom porque ele não tem funcionalidade. Porque ele gera autopunição. Ele não faz a gente refletir e olhar para as nossas dores. Por que fez sentido daquilo? Não, ele simplesmente traz regra por regra. As regras dele, de Uhum, que não foi bom. E sempre vai ter um tom mais negativo, um tom mais punitivo. Então ele não ajuda. A gente tem que entender que ele não ajuda. Então tentar dialogar com ele de, tá bom, obrigada por me dizer isso. Agora, com licença, que eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo. uhum. E eu sei que isso é difícil, né? É a voz do anjinho e do monstrinho, né? Um Isso, tá ali, né? Daqui a pouco, de um exatamente. lado tá um anjinho, do outro lado tá um monstrinho, né? Os É dois bem vão estar isso. conversando com a gente aqui, como se fosse um Uhum. ruído, assim, do rádio, né? Tá aqui, o monstrinho tá É. aqui, né? O anjinho também, às vezes o anjinho tá mais apagadinho, né? O monstrinho tá gritando mais alto, a gente aumenta o volume do monstrinho, Uhum. né? Exato, é bem isso, Uhum. Fê. E tem pessoas que não conheceram nunca a voz do anjinho. Então, é muito mais fácil ir pelo diabinho. Uhum. Porque são os pais, né? São as pessoas que fizeram parte da vida. Então tá muito mais fácil, é aquele familiar. Eu já tô acostumado. E aquela voz do anjinho é muito nova. Ele ficou até meio assim, não, tá errado. Isso tá Uhum. errado. Como assim eu me cuidar? Não confia no anjinho, né? Não confia, Uhum. exatamente. É uma coisa muito diferente, né? É. E até, realmente, desconfia no fato de, você tá querendo que eu não faça mais coisas? Você tá querendo que eu não dê conta? Você tá querendo que eu fique aqui parado? Que me cuidar, vou perder tempo. Então, olha a desconfiança, né? Que a gente cria por não estar acostumado, por não ter essa voz lá desde a infância dizendo, tá tudo bem, tu tem que te cuidar. Eu tô aqui, né? Ter aquele apoio, ter aquela validação, ter aquele cuidado. Então, muitas vezes, as pessoas não conhecem essa voz. Uhum. E a gente precisa exercitar, conhecer essa voz, para que a gente possa pegar mais leve com a gente. E ter até uma flexibilidade emocional maior. Poder Uhum. levar a vida de uma maneira um pouco mais leve. Então, autoconhecimento. Segundo passo, definir metas que sejam desafiadoras, mas realistas. Uhum. De novo, cuidar com a comparação. O que é realista? O que eu posso fazer? O que eu quero fazer em tanto tempo? Em quanto tempo eu posso finalizar isso? Isso é possível para agora, para esse contexto de vida?
Então, tem aquela técnica SMART, né? Que é específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais, para criar objetivos concretos. Uhum. Senão a gente fica muito no mundo do sonho e fica meio perdido. E aí, esse mundo do sonho, muitas vezes, tem esse lado rígido, inflexível e hiperexigente, dizendo: tu precisa atingir aquilo, que senão tu é um fracassado. Uhum. E aí tu não pode ir lá para os teus avanços. Praticar autocompaixão, que a gente já falou, terceiro passo, tratar-se com gentileza e compreensão. E muitas vezes, se você não sabe, vai ter que exercitar isso. Ou aprender em terapia, porque precisa aprender a se tratar bem ao longo da vida. Porque senão, infelizmente, vai passar a vida inteira sobrevivendo. Não vai conseguir desfrutar, não vai conseguir se tratar bem e se amar, que é tão importante. O outro ponto é equilibrar o esforço com períodos de descanso e lazer. Então, não é só trabalho, não é só correr atrás da máquina, não é só ficar naquela roda dos ratinhos, é poder se permitir, né? E eu falo isso porque eu tenho essa dificuldade, né? Eu assumi para vocês que eu tenho essa dificuldade de ter períodos de lazer. Mas eu tô em terapia também, olhando para essas coisas e de saber que a gente merece. E assim, não tem, eu já ouvi falar esses dias, tu não precisa merecer. Tu tem que ter os teus momentos de lazer. Tu tem que ter os teus momentos de descanso. Não é assim, ela merece, por que ela fez isso? Tá bem, a gente é movido em recompensas e tal, isso é legal. Mas todo mundo merece um tempo pra si, né? Então, eu sei que, E às vezes, se a pessoalmente... pessoa acha que não merece, pode ter uma autocobrança alta aí Uhum, também, né? uhum, Não com mereço certeza. descansar por quê? Uhum, Porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que, né? Porque se eu não estudar, um exemplo, né? Se eu não uhum. estudar, eu vou perder tempo, não vai valer a pena esse dia, né? Vou sair um pouco da minha rotina, e aí vem uma cobrança que faz com que muitas vezes tu não te oportunize um descanso, um relaxamento, um lazer, né? Uhum, exato. E muitas vezes por essa voz crítica, né, Fê, que diz assim, Uhum. aquela voz daquela criança que tirava 9 e o pai dizia que tá péssimo, tu deveria ter tirado 10. Então ela nunca merece um abraço, ela nunca merece um parabéns, ela nunca merece uma recompensa boa, né, por aquilo que ela tá fazendo. Então tem que estar sempre lá em cima e nunca é bom o suficiente. E esse aqui é o perigo. Aí é uma escada sem fim. Nunca vai ser bom. E esse é o problema. Uhum. Hum, Outro ponto, ficar atento aos sinais de estresse excessivo por causa do burnout. A pessoa pode entrar em burnout, exaustão emocional, físicas, exaustão física. Então, esses sinais incluem autocobrança e a gente precisa olhar para essas questões também, que isso é muito importante, tá? Buscar feedback de pessoas de confiança. Pode ser amigos de confiança ou psicoterapeuta. É importante que a gente fale e se vulnerabilize para eles também poderem nos ajudar nesse sentido. As pessoas podem nos ajudar a ajustar a nossa expectativa, né, que a gente mesmo tem, na visão Uhum. que nós criamos de nós. Então, Uhum. daqui a pouco teu amigo chega e diga, não, calma, tu tá indo super bem, tu tá enxergando. Vai com calma. Eu acho que tu pode maneirar um pouco, eu acho que tu pode curtir esse final de semana, eu acho que tu pode assistir um filme. Não é isso que vai perder, né? Vai fazer com que apague tudo que tu já conquistou ao longo dessa semana. Então, eu acho que é importante a gente ter essa conversa. Aceitar que não é possível ser perfeito em todo e que todos temos limitações, como a Fê falou, todos nós falhamos e é natural e é importante falhar. Valorizar o processo e o esforço investido. Valorize cada passo. Valorize cada coisinha, cada 1% que conseguiu fazer, eu sempre digo. Foi melhor do que ontem? Ótimo. Essa paciente, inclusive, que eu citei agora, né, ela tá com dificuldade de ser assídua nas atividades físicas. Eu falei, pelo menos tu conseguiu foi ir 2 vezes na semana. Antes tu não ia nenhuma. Né? Então tu conseguiu ir 2, porque ela tava meio que se punindo, porque ela não foi as 3 que a gente combinou, ela foi 2. E eu falei, que bom que tu foi 2. Né? Então vê como é difícil isso acontecer. É difícil a gente valorizar, né? Quando a gente tem essa autocobrança excessiva. Então a gente precisa cuidar disso também. Então é isso, né, gente? Ter um equilíbrio, encontrar um equilíbrio saudável entre a ambição e a aceitação, onde você se desafia de maneira positiva, flexível e se trata com compaixão. E sempre lembrar, se tratar da maneira que você trataria um amigo. Porque às vezes é muito fácil, né? Tratar bem um amigo, cuidar do amigo. E quando é pra si, tu nem enxerga. Tu nem vê. Assim, será que eu tô... Nem sabia que eu tava mal. Né? É difícil. Então, isso, né? Eu acho que esse exercício ajuda. Como é que você trataria um amigo nessa situação? Quando eu faço exercício com o paciente em sessão, ele consegue entender.
Ele, não, óbvio que eu iria lá. Uhum. Óbvio que eu iria ajudar. Assim, e tu faz isso contigo, quando é que tu fez? Ah, é verdade. Eu não faço. Então, ele consegue entender quando a gente muda de lugar. Quando a Uhum. gente muda de modo. Né? Exatamente. E como a gente não consegue ser nosso amigo, né? Uma coisa Uhum. bem, bem impressionante. Isso eu acho que a grande maioria das pessoas, né? Acho. Assim como a autocobrança, não tem quem não se cobre em algum Uhum. nível, né? Uhum. Acho que o problema é quando começa a ser muito excessivo e prejudicial, né? Uhum. Minhas perguntas foram, eu teria mais uma pergunta, mas tu já respondeu agora. Então, acho que para mim era isso. Tá. Eu só vou citar aqui um trecho de um artigo que eu li de uma menina que estava fazendo um mestrado e ela escreveu sobre a autocobrança dela em relação ao processo de trabalho dela, de música, ela é musicista. Então, ela explicou brevemente sobre a experiência dela nesse trabalho e no trabalho dela, né, nas apresentações que ela fazia. E aí eu vou citar porque eu achei bem interessante, bem rapidinho, mas só para vocês terem uma ideia e a gente apresentar aqui uma ideia de autocobrança excessiva e os prejuízos, né? Então ela citou: fica tão evidente para mim essa frustração e autocobrança após a escrita dos diários, que revendo a maior parte dos meus vídeos tocando durante a graduação, passei a observar que minha expressão facial ao terminar as músicas é de chateação e indignação com o resultado. Ela botou: o mais interessante disso é que, na sua maioria, os vídeos trazem performance sem grandes problemas no tocar, e mesmo assim a minha autocrítica, no momento do palco, aponta catástrofes inexistentes, que se tornam superiores ao próprio prazer sentido no ato da apresentação. Então ela não conseguia curtir o processo. Uhum. Ela chegava a ficar chateada, indignada com a performance dela, sendo que não tinha nada de errado. Tu vê a rigidez psicológica, nesse caso, Uhum. e da mente dizendo, não tá bom. E ela conta ali que ela se comparava muito com os colegas da mesma idade. Oh, mas eles estão lá na frente, eles conseguiram. Mas sabe-se lá o que passava na cabeça deles também. Porque a performance dela estava boa. Só que dentro dela tava uma ruína, tava horrível, tava péssimo. Então, como é importante a gente entender que as pessoas passam por isso. E a autocrítica, ela é destrutiva. Uhum. Impede com que a gente enxergue as nossas qualidades, os nossos pontos positivos. Isso é tão cruel com a gente. Uhum. Sim, porque, por exemplo, nesse caso dessa menina, o que deveria ser prazeroso para ela, por exemplo, um palco, uma apresentação, acaba sendo algo difícil, duro, né? E às vezes até perde prazer Uhum, por conta dessa autocrítica muito forte, dessa uhum, invalidação, uhum. né? E acaba aí se cegando, né? Não enxergando o que ela está fazendo de bem feito, né? Exatamente. Exatamente, né? Porque ela não conseguia sentir prazer Uhum. naquilo. Ela ficava só pensando, tá horrível, tá horrível. Então, é um caso bem interessante aqui pra gente ilustrar. E aí, outro ponto que coloquei é necessidade de reconhecimento e aceitação para a conquista do espaço no mercado de trabalho são potencializadores de estresse que agravam a intensidade de problemas psicológicos de outras ordens. Então, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? De a necessidade de ser aceito, de conquistar espaço, né? E isso potencializa muito, né? Essa coisa de eu preciso atingir o padrão, eu preciso ser aceito. Então, isso também potencializa muito o estresse e a ansiedade, fazendo que muitas vezes a gente paralise. Uhum. Essa menina, ela fala muito sobre paralisação. Muitas vezes ela paralisou, justamente por causa disso. A pressão era tão grande, a autocrítica era tão grande, a autocobrança, que ela paralisava. Ela não tinha fluidez. Tu perde a fluidez, aquilo que eu falei sobre a criatividade e inovação, Uhum. tu acaba perdendo. Quem não passou por isso? Né? Num trabalho de Exatamente. faculdade, tu tá ali tenso, preocupado, achando que todo mundo sabe, só tu que não, e dá um branco. Tu deixa de acessar memórias tão importantes, conhecimento tão importante, tu sabe o que tu estudou. Uhum. Mas chega na hora, pela visão que tu tem de ti, pelo que tu aprendeu sobre ti, não vou conseguir. E aí tu não consegue. É uma profecia autorrealizável. Uhum. Tu, de fato, não consegue. E aí tu reforça aquilo dentro de ti. É. Que você não é capaz, que tu não consegue. Uhum, uhum. E aí da próxima vez tu tá mais ansioso ainda. Exatamente. Bom, acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Que eu peguei desse artigo dela. Tá, outra coisa importante que eu acho que falar é a gente se compromete com 3 áreas, né, na autocobrança. Que é a de se sentir realizado,
que a gente falou também um pouquinho aqui, a gente não consegue se sentir realizado porque a gente não valoriza o que a gente faz, né? As pequenas coisas. Não poder relaxar, porque tu não consegue relaxar, tu fica tenso, se cobrando, crítico sempre. E tu não consegue se encantar com a vida. Então, nada encanta porque tu tá sempre na rotinha dos ratos. Tu tá sempre correndo atrás da máquina. E nunca vai ser bom o suficiente. Não existe um ponto, uma luz que brilha os teus olhos. Tu tá afastado de valores. Porque na inflexibilidade psicológica, tu não consegue olhar para valores. Tu não consegue olhar para o que te encanta. Porque é bom para ti. Para tuas necessidades. Então, não leve. Eu acho que um conselho que a gente leva aqui para vocês, e até pra gente mesmo, né, muitas vezes, não levar a vida tão a ferro e fogo. Não ser tão duro consigo. Não levar as coisas tão a sério. Os seus pensamentos tão a sério. Porque os nossos pensamentos vêm decorrente de crenças. Do que nos falaram, do que a gente aprendeu. E nem necessariamente são verdades, né, Fê? Ou então desafie esses pensamentos. Isso. Né? Os pensamentos negativos e críticos e duros, tenta desafiar eles, né? Te coloca em ação, né? Experimenta isso que tu acha que tu não consegue fazer, por exemplo, né? E com certeza tu desafiando eles, tu vai enxergar uma nova pessoa, né? Porque tu vê que tu consegue, tu é capaz, né? Exato, as novas lentes, né, Fê? Exato. Então, ruim, gente, é você se anular para ser aceito. Então, não se anule. Olhe para suas qualidades, olhe para sua história de vida, para os passos que você conseguiu atingir. A autopunição é ruim porque ela não te ajuda a reparar o erro. Esse é o problema da autopunição. Tu não repara o erro porque tu fica simplesmente dizendo que tá errado. E te bate, né, o dia inteiro. Tá errado porque tá errado. E tu não consegue olhar pra dor e entender. Isso é importante. Eu preciso reparar. Ou não, foi bom. Mas tu não consegue reparar. Acaba sendo meio paradoxo, né? É isso. Sim, só amplifica o erro. Tu fica, né? Só em cima do erro. Exato. Dando muito mais espaço na tua vida pro erro. Exatamente. Então, a gente tem que cuidar, porque isso pode ser cruel. Bom, eu acho que é isso, gente, por hoje. Também acho. A gente já falamos bastante. Trouxe bastante informação, né, sobre autocobrança. Só pra gente não ficar repetindo, né, também as mesmas coisas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nos chamem no nosso Instagram, né, Fê? Podem mandar direct, mensagens, que a gente vai responder vocês. A gente tá sempre abrindo caixinhas, conversando com os nossos seguidores. E acompanhem os outros episódios que a gente tem aqui também. A gente já fez episódios sobre vários temas interessantes. Não deixe de assistir. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Isso aí, por favor. E eu acho que hoje é isso. E até o próximo episódio. Um beijo. Um beijo.